Olá, 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 boa tarde. Como vocês estão nesta segunda-feira? Mais uma semana começando, já com muito mais experiência nesta nova rotina, não é? E nós começamos a semana conversando sobre um assunto muito importante. Eu fiquei muito feliz com esse convite do Sebrae de São Paulo para a gente falar para os micro e pequenos empresários. A gente vai repercutir aqui as últimas notícias da economia, como que o dinheiro liberado pelo governo federal na sexta-feira vai poder chegar realmente nos micro e pequenos empresários e também qual é o papel do Sebrae nessa história toda, como a instituição pode ajudar os micro e pequenos empresários que normalmente têm um fluxo de caixa menor e por isso podem ter um pouquinho mais de dificuldade para enfrentar toda essa crise, tudo que a gente está vivendo. O Deia está dizendo assim, né? Paz e prosperidade em sua nova semana, é o que eu desejo para todos vocês nesta nova semana. A gente, como eu disse, a gente está com um pouquinho mais de experiência, né? Um pouco mais de maturidade, vou dizer assim, para a gente tocar esses próximos dias. Eu estou procurando trazer todos os dias aqui um especialista em alguma área para a gente poder olhar sobre todos os pontos de vista, tudo o que está acontecendo. Tirso Meirelles já está aqui, é só pedir agora a solicitação, Tirso, que aí você já divide tela comigo. Aqui embaixo, nos comentários, tem 3 pontinhos, aí ali você solicita. É isso mesmo, Eliane, auxiliadora, construindo juntos o novo normal. Tenho dito muito isso, né? Todo mundo está esperando, quando minha vida voltar ao normal, vou fazer assim, assado. A gente tem que buscar cursos para entender que chegaremos a um novo normal e não aquele normal que a gente conhecia. O Tirso Meirelles é o presidente do Sebrae São Paulo. Eu tenho certeza que vai trazer informações que vão ajudar nas próximas tomadas de decisão. Se você não é micro ou pequeno empresário, com certeza conhece alguém que tem o seu negócio, que estava empreendendo e que realmente agora está preocupado como é que vai conduzir os negócios. Então eu vou repetir, para você que está chegando agora, a gente vai conversar com o Tirso Meirelles, do Sebrae São Paulo. É curioso porque eu estou no sítio também, no interior do Paraná, e tenho visto aqui o movimento da natureza, né? Nós estamos parando, mas a natureza não para, o plantio não para, a alimentação dos animais não podem parar. Tirso, é só pedir a solicitação ali, que aí você já entra, tá? É curioso, né? Porque a gente, quando começa a live, a gente sempre espera o nosso entrevistado solicitar, e aí assim a gente já divide tela. São os 3 pontinhos, é só pedir a solicitação e a gente já conversa aqui. Vocês sabem que o governo federal abriu uma linha de crédito na última sexta-feira, foram 40 bilhões de reais para micro e pequenos empresários. E a gente vai conversar com o Tirso Meirelles, presidente do Sebrae de São Paulo, para entender como é que esse dinheiro vai chegar realmente na conta. Esse dinheiro, na verdade, como foi divulgado pela imprensa, será usado para pagamento de funcionários. Tirso, boa tarde. Olá, como vai? Que grande prazer falar com Vossa Senhoria. Oh, não, Vossa Senhoria não, hein, Tirso? Que privilégio. Eu gostei muito do convite do Sebrae São Paulo para a gente bater esse papo. Eu sou filha de agricultores, estou falando aqui de Cambira, do norte do Paraná, não é? E tenho certeza que esse papo vai ser muito bom para todos. Sem dúvida, para nós é uma grande alegria e muito obrigado pela oportunidade. Lembrando que tudo que falarmos aqui vai ficar não só por 24 horas aqui no Instagram, mas depois lá no YouTube infinitamente. Então essas informações serão muito importantes, não só neste momento, às 3 horas dessa segunda-feira, mas para quem precisar. Tirso, tenho muitas dúvidas aqui, muitas. Eu vou começando, dependendo das suas respostas, eu vou indo para outros lados, tudo bem? Ok. Nós estamos vivendo um grande dilema entre salvar a saúde ou salvar a economia. Como é que você vê o equilíbrio entre essas duas pontas? Isabela, uma pergunta complexa, né?
Na realidade, posso dizer a você e teus telespectadores que nós estamos hoje num propósito maior que é salvar vidas, né? Mas o salvar vidas, nós também temos de salvar as empresas e os empregos. Inclusive, hoje nós estamos falando da importância do abastecimento. Como você é agricultora, como eu também sou do comércio e também sou agricultor, nós hoje temos de tranquilizar as famílias que estão na quarentena para que elas possam estar tranquilas sobre o abastecimento a nível nacional. E isso, graças a Deus, conseguimos resolver os estrangulamentos que estavam ocorrendo com os caminhoneiros para que realmente o abastecimento esteja tranquilo nesse período como um todo. O SEBRAE hoje, São Paulo, hoje nós participamos do SEBRAE, cada estado tem um SEBRAE. Nós temos o SEBRAE nacional e cada estado é independente para desenvolver os processos como um todo. Quando eu falo 0800, 570, 0800, é o número que nós temos e atendemos o Brasil todo. Ou www.sebraesp.com.br, que é exclusivo de São Paulo. Nós temos hoje, Isabela, 1.800 colaboradores. Esses 1.800 colaboradores estão distribuídos em 250 pontos no estado de São Paulo. Todos eles hoje estão em home office, trabalhando eficazmente para orientar o pequeno empreendedor, o informal, para que ele possa arruficar a possibilidade da utilização de ferramentas para melhorar o seu faturamento ou, praticamente, nesse momento complexo dos bares e restaurantes. Então, praticamente há 10 dias atrás, nós fizemos uma reunião muito importante, onde trouxemos Facebook, LinkedIn, Google, Microsoft, para que a gente pudesse trabalhar as plataformas digitais para que possamos encaminhar isso para a micro e pequena empresa. E exatamente isso ajudou muito no primeiro momento. Mas conforme você me perguntou, vem agora o segundo momento. O segundo momento é muito triste e muito difícil. Nós conseguimos fazer um trabalho muito interessante, que eu acredito que isso será até mesmo colocado como exemplo para o Ministério da Saúde, como também para o governo federal e os governos estaduais, que é o quê? Todos nós estamos na quarentena, e menos um setor que está tomando todas as suas precauções, dois setores, a da saúde, né, e da agricultura. Por que da agricultura? A agricultura tem de manter o abastecimento nacional. E, ao mesmo tempo, é o único meio que está entrando um recurso no nosso país. A nossa balança comercial hoje está sendo irrigada, fortalecida por bilhões de dólares referente às exportações do agronegócio. E isso vai ajudar muito a possibilidade de nós termos mais recursos para ajudar a micro e pequena empresa. Então, esses são uma simbologia importante, porque todo produtor rural, todo trabalhador rural, todas as pessoas que trabalham no mercado, no supermercado, nas feiras livres, na CEAGESP, nas distribuições do SEASA, todos estão tomando todas as precauções necessárias, conforme a Organização Mundial da Saúde, preventivamente, para que a gente possa nos adequar a todo esse organismo. Porém, precisamos sair um pouco desse processo com todas as instruções normativas. Esse é um modelo interessante, porque é uma pequena parcela do setor da sociedade que está trabalhando em prol a todos, como também tem os médicos e enfermeiros, graças a Deus, fazendo um trabalho maravilhoso para a nossa sociedade. Então, hoje, eu verifico que nós temos de ter essa quarentena, conforme o governo processo, porém, agora é o momento de nós começarmos a verificar as possibilidades, com o pé no chão, não abrir todo o processo, tem de ser paulatino, lentamente, para que a gente possa resguardar a saúde da sociedade, mas nós também temos de preocupar com os grandes problemas, conforme a pesquisa demonstra nesse estudo sobre o impacto do coronavírus nas micro e pequenas empresas. Esse impacto, você diz,
a partir da queda nas vendas, a inadimplência pode aumentar, as dívidas vão aumentar. A partir de todo esse cenário que nós sabemos que pode acontecer, porque as micro e pequenas empresas, Tirso, elas têm um fluxo de caixa muito pequeno e muitas talvez não consigam girar sem venda por 1 ou 2 meses. Para essas micro e pequenas empresas, antes da gente falar do dinheiro lá que o governo liberou, o Sebrae, você mencionou o telefone do Sebrae São Paulo, mas é importante também a gente dizer que vocês orientam em todos os estados, certo? Perfeito. Para todos os estados nacionais, é no 0800 570 0800. 0800 570 0800. Nesse telefone, Tirso, o micro e pequeno empresário ele pode ter que tipo de orientação? Ele terá todo tipo de orientação. Como eu estava ali falando, inicialmente nós estávamos passando a ele a orientação. Agora, conforme você muito bem colocou, o nosso micro e pequeno empresário, ele não tem um capital de giro que dê tranquilidade para ele passar essa crise de 3 meses. Para você ter uma ideia, nós fizemos esse estudo há 10 dias atrás. E esses 10 dias atrás, você pode observar que o estrangulamento está para começar. Que é o que, efetivamente? Agora nós começamos no Sebrae, além de orientar, nós estamos tentando criar uma plataforma para ele, para que ele possa ter sobrevivido esses 3 meses. Porque senão, agora, dia 15 de abril, ele já está com uma corda no pescoço. Porque, efetivamente, ele tem um problema do aluguel, ele tem um problema dos impostos, ele tem um problema dos fornecedores, ele tem um problema dele não estar recebendo também de alguém que não está conseguindo pagar aquilo que ele vendeu. Então, e o aspecto da dívida bancária. Então, hoje, o micro e pequeno empresário, ou qualquer cidadão, ele tem de ser solidário. Eu vou dar um exemplo para você. Eu estava conversando a semana passada com um grupo de pessoas de uma startup e precisaria modificar e liberar 3 funcionários. E numa conversa lá, um olhou para o outro e falou assim, olha, nós podemos fazer o seguinte, se você me der 30% do salário, você não precisa me mandar embora, 30% eu me sobrevivo. E depois que passar essa fase, a gente repensa no processo como um todo. Isso é solidariedade. O rapaz que hoje você tem uma pequena empresa e tem um aluguel, você tem de chegar na pessoa e falar, olha, eu quero pagar você, mas eu não tenho condições. Como nós podemos fazer? Negociar. Negociar. Não podemos ter vergonha de negociar. Nós temos de chegar e mostrar verdadeiramente a situação que o país está atravessando. É uma situação dificílima, Isabela, você sabe disso, você é estudiosa nesse assunto. As pessoas querem pagar, o brasileiro quer pagar. Para você ter uma ideia, nós temos hoje no Sebrae, e nós vamos ter de refazer esse processo, era um crédito orientado. Para você ter uma ideia, nós dávamos um curso de 5 dias e aquela pessoa que tinha aptidão para fazer certo serviço, como, por exemplo, manicure, pedicure, um pedreiro, ele teria a possibilidade de tirar de 10 a 15 mil reais, com juros zero, se ele pagasse em dia, 6 meses de carência, para pagar em 36 meses. Você vê, nós tivemos apenas 5% de inadimplência, sem ele dar garantia. Você vê que as pessoas pagam. Elas só não pagam porque não têm condições de pagar. Então, agora é o momento de negociação. É o momento da gente sentar, conversar, verificar a planificação e esticar o processo para que a gente possa passar esses 3 meses. Então, o micro pequeno empresário tem que ter essa consciência de sentar, verificar seus custos para poder ter sobrevida. Essa é a dica que hoje nós estamos fazendo efetivamente para trabalhar nesse contexto. Então, o governo federal hoje já liberou, por exemplo, os impostos, agora ainda não passou o prazo, quando vai pagar, de que forma que vai pagar. Estamos solicitando isso aos governos estaduais e municipais também, para postergar o processo como um todo. A energia, como gás e como água, já foi deliberado. Então, aí você vai conseguindo dar sobrevida à pessoa. Essa é a luta que nós temos de ter e levar essa bandeira do solidariedade a todo brasileiro,
para que nós, sozinhos, individualmente, nós não vamos para lugar nenhum. Nós temos de estar unidos para o bem da nossa sociedade. Isso. Tirso, só lembrando aqui para quem está conosco, nós estamos conversando com o Tirso Meirelles, presidente do Sebrae de São Paulo, e nós estamos falando como as micro e pequenas empresas vão poder sair de todo esse momento imposto involuntariamente de uma maneira mais saudável. Tirso, você falou sobre um caso de um funcionário que negociou com o próprio patrão que ele não precisaria mandá-lo embora, mas sim pagando 30% do salário. Esse tipo de negociação pode partir dos dois lados, né? Como você disse, o próprio microempresário ele também pode abrir o jogo, mostrar essa vulnerabilidade, essa falta de possibilidade e tentar essa negociação com o funcionário, não é? Isabela, é o seguinte, o governo, você lembra, que soltou uma medida provisória sobre isso e depois cancelando. Pelas informações obtidas ontem do Ministério da Economia, isso será editado agora quarta-feira. Uma nova medida de negociação, aonde que nesse período eles vão permitir que ocorra isso. Então, isso nós temos de fazer efetivamente, tanto quanto aos salários, que vai ser fundamental, está saindo essa linha de crédito para que você possa financiar a tua folha de pagamento, onde você não mandaria embora as pessoas e poderia financiar, e aí você vai ter essa plataforma também de negociar salários. Óbvio que o governo já liberou para que você pudesse dar férias, antecipar feriados, banco de horas, todas essas formas os empresários já fizeram, mas agora precisa do recurso do capital de giro, que vai ser solucionado agora na quarta-feira. Esse vai ser um momento muito importante para a negociação amigável, solidária. Não é um querendo ganhar vantagem em cima do outro, e sim a oportunidade de você ajudar um cidadão brasileiro, uma família, a sobreviver a esse momento. Isso. Uma negociação solidária. Eu adorei esse termo. Ô, Tirso, exatamente. É importante... sobre os impostos, sobre os aluguéis, você acha que também cabe um pedido de negociação? Sem dúvida. Hoje é preferível. Por exemplo, eu sendo um empresário e eu estou alugando um imóvel, eu prefiro ficar com a pessoa com o local alugado, mesmo que eu diminua 50%, 60% do aluguel nesse período, do que deixar ele vazio. Então, existe o bom senso hoje, o bom senso da sociedade que todos nós, não só a sociedade brasileira, mas a sociedade mundial, estamos passando por uma reformulação, nunca mais seremos o mesmo, Isabela, nunca mais. Quando isso se resolver, eu acredito que a sociedade será muito melhor, a sociedade será muito solidária, para que a gente possa ter realmente uma sociedade positiva. Eu acredito muito nisso. Professor, antes de eu continuar com a história da economia, deixa eu fazer uma pergunta para você que é agricultor como eu. Eu não sou agricultora, mas sou filha de agricultores, estou aqui no sítio, e nada como a gente voltar para a natureza para entender os ciclos, né, da Mãe Terra. E é engraçado. Nós estamos reclamando daquilo que sempre pedimos, que é mais tempo. Quando nós recebemos aquilo que pedimos sem planejamento, parece que é um problema. E, na verdade, a gente pode encarar tudo isso como uma oportunidade. Como você disse, é negociar, é usar o bom senso para a gente continuar numa sociedade mais solidária. E vejo muitas pessoas dizendo assim, quando voltar ao normal, eu vou fazer tal coisa. Só que a gente vai voltar para um novo normal. O mundo de 15 dias atrás é totalmente diferente do mundo de hoje, não é? Do dia 30 de março. Para os micro e pequenos empresários, especificamente, com toda essa nossa ideia, né, dos ciclos da natureza, como você, como presidente do Sebrae, recomenda para que ou eles utilizem a tecnologia a favor dos próprios negócios, essa atualização? Porque, às vezes, nós achamos que a gente não precisa de recurso nenhum. Não preciso aprender tal coisa porque eu não vou precisar. Né? Eu não quero aprender tal coisa porque eu não vou precisar. Como é que você conversaria com essas pessoas para que elas aproveitem também o momento, se atualizem e busquem novos recursos?
Isabela, é profunda a tua pergunta. Você tem colocado umas perguntas realmente muito profundas e muito espiritualistas. Então, parabéns. Na realidade, Obrigada. a vida da gente, a vida humana, que às vezes a gente entra numa rotina no dia a dia e a gente não percebe como ela é importante na nossa vida no dia a dia. Quando você está com o teu parente, você está com os teus amigos, você está no teu trabalho, no seu ambiente, e a gente entra numa rotina e não percebe isso. Em tudo que nós fazemos na nossa vida, a gente tem de pôr alma. Por que, que as pessoas dão certo naquilo que faz? Porque amam aquilo que faz. Então, quando você ama, se dedica, você sonha, você ultrapassa todas as barreiras. E quando nós chegamos num momento desse, nós temos de reinventarmos. Nós temos de criar uma condição específica de começar a ver a vida de forma diferente. Isso demonstra o quê? Aperfeiçoamento contínuo. Nós temos de sempre estar aprendendo profissionalmente e como pessoa. Essa é a grande importância. Então, hoje, por exemplo, nós temos mais de 100 cursos online gratuitos para gestão financeira, para tecnologia, para venda, relacionamento para cliente. Você vê, nós já fizemos aí lives do Sebrae, já passaram mais de 3 milhões de pessoas assistindo as lives de multissetorial, alimentação, beleza, meios de hospedagem, relacionamento de cliente. Então, existe uma gama de cursos online gratuito para que a pessoa possa estar adquirindo mais experiência ou fazer seu próprio negócio. Além disso, dele mesmo se sentir útil. Espiritualmente, nós precisamos voltar. Todos nós somos cristãos. São poucas pessoas que não são cristãos nessa vida. Então, nós temos de ter fé dentro da gente e mostrar para nós mesmos que somos capazes de ultrapassar as barreiras. Esse é o momento de exercitarmos nossa fé. Tirso, você falou dos 100 cursos online. Eles estão disponíveis gratuitamente ou eles têm custo? Não, não tem custo nenhum. É só entrar no www.sebraesp.com.br e ali você entra em todos os cursos e adquire gratuitamente. E se você tiver uma dúvida, você pode entrar no 0800 ou no mesmo www e você terá os consultores gratuitos também para te orientar como você possa absorver todo aquele curso online para tirar todas as suas dúvidas. Muito bom. 1.800 colaboradores disponíveis. Tirso, agora vamos entrar na notícia da última sexta-feira. Eu fiquei confuso, acredito que tem um monte de gente também confuso. O governo federal abriu uma linha de crédito de 40 bilhões de reais para pequenas e médias empresas pagarem os salários dos funcionários nos próximos 2 meses, com a condição dessas empresas não dispensarem ninguém. Esse dinheiro, ele só serve para quem fatura entre 360 mil a 10 milhões por ano. É isso mesmo? É isso mesmo. O que eu quero dizer a você é o seguinte: foram dadas 2 plataformas muito interessantes. Uma são aquelas pessoas de informalidade. A informalidade hoje no Brasil representa aí 35 milhões de pessoas. É uma quantidade de pessoas muito grande no nosso círculo de pessoas. Então, você pega aí o taxista, você pega aquela boleira que faz bolo na tua vizinhança e vende, aqueles que fazem ovo de chocolate agora para Páscoa. Então, você tem uma informalidade muito grande no nosso país, que é a luta que nós fizemos de tirar essas pessoas da informalidade e levarem para a micro e pequena empresa. Então, o governo estará disponibilizando R$ 600 para cada uma dessas pessoas num período de 3 meses. Então, ele vai utilizar o cadastro único que ele tem na Bolsa Família e vai passar isso para todo mundo. Aí você pode falar assim, mas Tirso, tem pessoas que podem... Não tem problema, eu acho que agora é o momento de ajudar. Depois o governo tem um cadastro, ele checa lá no 2º mês e vê, e vai apurando. Hoje nós não podemos mais esperar, porque a sociedade necessita de comer, necessita de sobreviver, é sobrevivência.
Então, esse aí é um fato importante que nós temos de cumprimentar e realmente foi fantástico. O segundo ponto são, na quarta-feira vai sair essa medida para que nós possamos negociar com o teu trabalhador, em vez de você mandar embora, que eu acho que a última coisa que um empresário possa fazer é negociar para você manter essa pessoa junto com você, essa pessoa que você treinou, a pessoa que você já está com ela há muito tempo. Então, por que mandar embora? Vamos fazer um esforço. E com esse esforço, você vai poder negociar o salário e, a partir daí, o governo vai dar uma oportunidade até de 2060 para financiar a folha de pagamento daquela empresa. Então, ela poderá tirar naturalmente, porque ele já tem o cadastro da empresa, né? E todos os bancos têm também. Então, ao você demonstrar que você conseguiu abaixar tanto, ele vai fazer o cálculo até 2060 ou 2600, eu preciso de ver o valor correto, mas aí você pega esse valor, multiplica pela quantidade e você tira sem precisar da garantia nenhuma. Mas isso será agora estipulado e criado as normas, Isabela, que é aí que vem a nossa luta, e você, como jornalista, vai nos ajudar muito, é cobrar como isso vai chegar efetivamente. Então, eu liguei na FEBRABAN, Federação dos Bancos, liguei para alguns outros bancos, até agora isso não está operacionalizado. Essa é a nossa preocupação. Nós precisamos operacionalizar. Se você observar, o estrangulamento da micro e pequena empresa acontece agora a partir de 15 de abril. Então, nós temos de ajudar muito essas pessoas, porque senão vão entrar no colapso. O colapso de abandono de aluguel, não vão mais alugar, simplesmente vai fechar, vai deixar o aluguel lá, ele vai abandonar as pessoas que estão sendo demitidas. Então, quer dizer, nós vamos entrar num colapso social muito perigoso. Por isso que o governo saiu correndo agora para fazer, e disse que dentro de 2 dias ele estaria passando todas as normas para que a gente possa resolver tudo isso. Então, eu estarei atento, eu estarei procurando para que eu possa, além dessa orientação que eu lhe falei que eu estou fazendo, nós estamos fazendo para o micro e pequeno empreendedor, orientá-los também como chegar no banco, como negociar, olhar as taxas de juros, verificar tudo direitinho, para que... Por quê? Porque daqui 3 meses nós vamos ter que pagar de alguma forma. Se vai postergar mais vezes, mais parcela, tudo bem, mas isso aí nós vamos ter de pagar. Então, nós temos que ter muito cuidado, muita atenção e pedir para que o governo acelere realmente para isso chegar na ponta. Na ponta. Esse é o ponto importante. Chegar para quem precisa. Ô Tirce, você falou uma coisa, olha, que até me dói, porque eu sei que isso vai afetar realmente muita gente. A partir do dia 15 de abril, a situação vai ficar um pouco mais delicada para os microempreendedores. O último número que eu vi é só em São Paulo, são 4 milhões de microempreendedores e movimentam 27% do PIB. É isso mesmo? É isso mesmo, exatamente. Porque hoje 98% das empresas brasileiras, elas são micro e pequenas empresas. Nós tínhamos feito... 98%? 98%. Nós estávamos fazendo um trabalho, Isabel, muito bacana, muito importante, porque é o seguinte, nós temos no estado de São Paulo, nós estávamos aí com um desemprego na ordem de 3,2 milhões de microempresas, de micro e pequenas empresas. Se você pegar esse cálculo aí, o trabalho que nós estamos fazendo, porque uma pequena empresa, ela tem 25% de produtividade em relação a uma grande. Então, se você desse musculatura para ela, orientação para que ela pudesse ter melhoria na sua produção, ela aumentando 10%, 15%, 20% da tua produtividade, ela contrataria uma pessoa. Ela contratando uma pessoa, nós resolveríamos o desemprego do estado de São Paulo. Então, é muita força. A micro e pequena empresa é extraordinária. Por isso que eu falo e peço aos seus ouvintes, nesse momento difícil, compre dos pequenos. Pegue o teu bairro onde você mora e verifica onde tem os pequenos e compre para os pequenos para ajudá-los a realmente passar essa fase difícil de 3 meses que nós todos da sociedade iremos passar. Tirso, o Banco Central, pela última notícia que eu vi, e eu sempre gosto de dizer pela última notícia que eu vi, porque as notícias estão
fluindo de uma maneira que às vezes a gente não consegue acompanhar, mas a última notícia ainda sobre essa linha de crédito, ela falava que o Banco Central esse dinheiro estaria disponível dentro de 15 dias. Essa notícia de sexta-feira, ou seja, só dentro de 15 dias, esses 40 bilhões estariam disponíveis a uma taxa de juros de 3,75% ao ano. Ou seja, se a gente não tiver uma força da sociedade, como você estava dizendo, quando esse dinheiro chegar para quem precisa realmente, talvez seja tarde. Isabela, você falou tudo. A gente fica até triste, né? Porque o sofrimento das pessoas é muito grande e precisam e necessitam desse recurso. Você disse sobre a taxa de juros. E é uma taxa, se você for analisar pelo que nós já passamos no Brasil, é uma taxa até considerável. Mas aqui eu aproveito a oportunidade desse gancho que você me deu e colocaria o seguinte: nós temos de levantar uma bandeira para diminuir a taxa dos cartões de crédito, diminuir a taxa dos cheques especiais. É algo impressionante, isso é a maior do mundo. Então, não justifica, principalmente nesse momento de crise que todos nós estamos atravessando, de desalento que nós estamos, precisa de ter uma ação que todo mundo, vamos abaixar esses juros, vamos abaixar a taxa do cartão de crédito, porque as pessoas hoje conseguiram comprar alguma coisa para se alimentar. Para você ter uma ideia, Isabela, em dezembro é Natal. E o Natal é o melhor mês dos supermercados. Há 10 dias atrás, ultrapassou o melhor mês do Natal do supermercado pela quantidade de venda. Então, você vê que eles venderam muito. E é por isso que nós estamos lutando muito ao nós trabalharmos com o processo da agricultura para o abastecimento, para não aumentar o preço. E a APAS tem ajudado nesse sentido, temos conversado lá, para que realmente possa manter esse processo como um todo. Então, você verifica que existe um trabalho unido do processo para que a gente possa, efetivamente, consolidar o processo como um todo, porque senão fica muito difícil você fechar o elo da cadeia produtiva, o elo do processo como um todo. Então, o que acontece? Nós temos de arrumar meios de que a taxa de juros e a taxa do cartão de crédito e do cheque especial também diminua. Então, essa é a nossa preocupação, é um valor alto, está certo que eles estão antecipando também para as pessoas que têm os inativos, que são bilhões que tem lá, eles estão antecipando também o 13º dos aposentados, então eles vão começar a liberar esse recurso até adequar esses 40 bilhões que eu acredito que tem de soltar até a semana que vem, para não estrangular o processo produtivo. Pronto, você acredita, então, que com uma pressão maior da sociedade, o Banco Central consiga liberar esse dinheiro, então, em menos de 15 dias? Sem dúvida, eu acredito que sim, porque já conforme o ministro Guedes falou no sábado, e já existe uma programação, ele já vinha trabalhando desde o ano passado para que pudesse ocorrer um desdobramento dos recursos mais para os municípios, então ele estava colocando menos poder em Brasília e mais poder nas bases, onde a população vive. Então, quer dizer, o cronograma dele e a plataforma que ele fez já estava pronto, então fica fácil agora adequar o processo. O que precisa acertar seria a forma de que os bancos precisam também de entrar com as suas participações. O Banco Central está entrando, o BNDES está entrando e os bancos particulares também precisam entrar. Tirso, deixa eu te contar uma história que eu vivi ontem, que me deixou muito emocionada. A propriedade da minha família, o sítio fica no interior, né, do Paraná, numa cidade chamada Cambira, que tem quase 8 mil habitantes, é muito pequena. E do lado aqui do sítio tem um outro sítio em que o casal produz rosas. Rosas. E nós fomos lá a pé, e as rosas estavam todas abertas, ou seja, elas poderiam, né, já está na casa de outras pessoas, elas podiam ser vendidas, mas esse casal que cuidava das rosas disse assim, olha, ninguém na cidade está comprando. E a gente vai perder uma grande quantia de flores que já poderiam estar comercializadas.
E na hora eu fiquei muito triste, porque só quem vê o processo da natureza sabe o quanto cada planta, cada alimento tem um tempo, né, de produção, e depois passou aquele tempo, acabou. Não dá para você dizer para a rosa, não abre agora, né? Vamos esperar esse processo passar. Como é que você vê, então, para esses microprodutores, para esses microempresários, como é que eles lidam com essas perdas tão significativas? Porque as produções, elas são pequenas, mas são o sustento deles. Como é que faz? Verdade. Isabela, você falou uma coisa assim que me toca também. São duas coisas, né? A tristeza da perda e, principalmente, eu chamo as rosas ou as flores do alimento da alma, né? Quando você vê uma rosa, né? Geralmente as mulheres são rosas, né? Aí você se sente feliz, né? Na realidade é muito triste, porque infelizmente as flores elas estão sendo jogadas fora, porque não tem como nem o produtor doar, né? Porque você não pode fazer movimento da sociedade, e ela está virando realmente adubo para a utilização futura. Mas você não tem renda. Então, esse foi um pedido que nós fizemos à ministra Tereza Cristina, para que nós pudéssemos ter recursos para ajudá-los a resolver o problema do déficit deles, do financiamento que eles tiveram, passar isso para frente e dar um capital de giro para que ele possa estar fazendo alguma coisa, porque como nós não vamos ter eventos, nós não temos casamento, nós não temos feiras. Então, ele vai precisar de mudar de produção. Ele não vai poder continuar. E, como você sabe, hoje nós somos um dos maiores países em tecnologia de plantações de flores. Hoje nós fazemos um trabalho maravilhoso, mas vamos ter de alguns produtores mudarem de produção até passar essa fase para voltar à normalidade. Mas nós estamos solicitando esse financiamento junto ao Ministério da Agricultura. Acredito muito que será muito bem receptivo da forma que foi falado, e isso acontece também com as verduras verdes, pelo fato de que os restaurantes estão fechados, e os deliveries, quando você compra as plataformas digitais que nós estamos ajudando o micro pequeno empreendedor a utilizar, ninguém pede para colocar verdura. Então, quer dizer, a perda de verduras também é uma tristeza muito grande e a gente não está conseguindo. É uma solicitação que nós fizemos, aproveitando o teu público. Nós, hoje, temos um valor e trabalhamos muito na cadeia produtiva dos pequenos agricultores, e como você conhece os pequenos agricultores, nós trabalhamos eles para produzir os seus produtos para aquele município onde ele mora. Então, hoje, a grande maioria da merenda escolar é comprada desses pequenos agricultores. E, como paralisaram as escolas, nós solicitamos, e deve sair agora uma medida provisória, aonde que os municípios e os estados também, em vez de parar a merenda, entrega produto semanal para aquela criança para fazer a sua alimentação em casa. E aí você consegue fazer o ciclo ocorrer e minimizar as perdas do processo como um todo. Excelente, excelente trabalho. Tirso, eu entendo perfeitamente, né, quando você falou não existem mais eventos por enquanto. O meu casamento precisou ser adiado, eu casaria agora no início de maio. E, ou seja, todos, sem exceção, seremos impactados de alguma maneira, direta ou indiretamente. Uns com mais dor, outros com menos dor, mas os micro e pequenos empresários, só no estado de São Paulo, então, como a gente falou, representam quase 30% do PIB. Então, é um setor que a gente precisa valorizar. Eu adorei o que você falou. Vamos comprar dos pequenos empresários, né, daquelas produções menores. E aí, Tício, caminhando para uma conclusão, como é que você explica ainda para aquele sujeito que diz assim, mas nós temos que ficar de quarentena, mas o pessoal do mercado precisa trabalhar? Como é que você também vê esse equilíbrio para quem precisa estar exposto, para quem está mais vulnerável não desistir, e para quem está dentro da sua casa poder se movimentar com segurança e também fazer essas compras? Só online vai funcionar? Não, só online não funciona. É uma colocação muito bem feita pela sua parte.
nós temos heróis no país, né? Nós temos aí a parte de enfermagem, a parte de médicos que estão fazendo um trabalho maravilhoso, né? Você pega aí os caminhoneiros, a mesma coisa, os agricultores e os trabalhadores que estão fazendo um trabalho magnífico, e também aqueles que estão no varejo, colocando todos os produtos para poder vender e abastecer as famílias. Essa é uma cadeia que não pode parar, porque senão estrangula, e você sabe que quando falta alimento, cria uma confusão tremenda, não só na casa, mas como na sociedade como um todo. Todas essas pessoas foram informadas. Você pega a Feira Livre, nós fizemos uma cartilha, inclusive a ministra da Agricultura, o secretário da Agricultura do João Dória, estão fazendo já os procedimentos para que a gente não feche as feiras livres. Então, existe já um procedimento, tantos metros quadrados para entrar, você não pode comer aquele pastel gostoso, você tem de mandar fazer e levar. Então, várias atividades que você tinha antes, você não poderia fazer, mas todos esses setores se precaveram para que pudesse minimizar o máximo possível para não aumentar o risco do processo. Como você sabe, quando a gente chega em casa, a gente tem o hábito de chegar em casa, você tira o sapato, você passa álcool gel na tua mão e vai direto para o banheiro. Vai lá, troca de roupa, se der para tomar banho, toma banho, para que depois você pega a tua carteira, teu telefone, faz também a limpeza higiênica deles, para que depois você possa cumprimentar teus familiares. Essa é uma regra, porque como todos sabem que agora tem uma durabilidade maior em qualquer contexto de papel, de alumínio, de plástico, então precisa de tomar todos os procedimentos conforme as recomendações da OMC, Organização Mundial da Saúde, que serviços essenciais têm de permanecer, mas com as regras pré-estabelecidas pela OMC. Isso, a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Ô, Tirso, para a gente encerrar, resume então para quem está entrando agora, eu digo mais uma vez que nós estamos conversando com o Tirso Meireles, presidente do Sebrae São Paulo. Tirso, então, resumindo para o micro e pequeno empresário, para os empreendedores, que faturam entre 360 mil e 10 milhões por ano, né, conforme a notícia divulgada na última sexta-feira. Como eles podem sair desta fase sem tantos prejuízos? Suas dicas como um líder do Sebrae e depois as ferramentas também do próprio Sebrae. O que eu posso dizer, primeiro cumprimentá-los, né? Porque ser micro e pequeno empresário no Brasil não é fácil. Inclusive, todo mundo acha que eles têm uma renda muito grande e não é verdade. Eles trabalham muito para poder sustentar a sua família. Então, eles são grandes guerreiros que eu tenho um orgulho muito grande de fazer a defesa desse setor tão sofrido e tão importante para todos nós. Incentivo mesmo, ajuda bastante. O que precisa? Entra no Sebrae, www.sebraesp.com.br e vamos fazer a sua planilha para que nós possamos esticar a sobrevida da sua empresa. Para que nós possamos efetivamente, em vez de estrangular daqui um mês, nós consigamos passar 3 meses e você vai sair fortalecido disso e quando começar a mudar o mercado, você está preparado para esse processo como um todo. Então, é ter muita paciência, é ter muita paz de espírito para que a gente possa ter as condições tranquilas para reaprender a viver com a família, estabelecer ações de foco para aprender, porque você precisa, agora que você deu uma parada, você precisa ter o foco para aprender. Não, eu vou me reciclar, vou melhorar a minha performance nesse processo como um todo. E mais do que nunca, é ter fé. Eu acredito muito em Nossa Senhora e peço a Deus que ilumine toda a nossa sociedade nesse momento tão difícil, tão cruel que a sociedade mundial está atravessando. E eu acredito que nós vamos conseguir, nós brasileiros vamos conseguir sair de uma forma muito mais tranquila que os outros países. Porque a fé do brasileiro é muito forte e ele sabe fazer a lição dele. Você pode observar que
essa quarentena, todos estão em casa, respeitando o processo como um todo, para que nós não prejudicamos a saúde de ninguém. E tenho certeza que se nós fizermos aplicação de orientação e aplicação de resolver a sobrevida da micro e pequena empresa, nós sairemos muito mais forte e vamos resolver. Obviamente, Isabela, com aquilo que eu peço a você, pela sua influência, pela sua dinâmica, pelo seu profissionalismo, que muito me honra estar falando com você e de estar dialogando e trocando essas ideias contigo, é de nós cobrarmos a eficiência do governo para chegar todas essas medidas para os pequenos que tanto necessitam. Conte comigo, Tirso. Nesse momento é fé e ação. A natureza não espera, a pecuária não espera, as plantas não esperam, o plantio não vai esperar. Então, tudo que tiver ao meu alcance, tudo que tiver ao seu alcance, você que está nos acompanhando, então, olhe para o pequeno empreendedor, converse com aqueles vendedores que você encontrava pela rua, né? Todo mundo tem o WhatsApp de todo mundo, né? Fazer aquelas pequenas compras online, enfim, a gente sempre dá um jeito quando a gente quer, não é? Exato. Tirso, muito obrigada pelas suas palavras. Eu faço mais uma vez o convite para que todos vocês que estejam nos acompanhando acessem os portais do Sebrae, não só o de São Paulo, mas de todo o Brasil. Que assim a gente vai conseguir chegar num novo normal com saúde mental, saúde física e esperança, então, para os próximos meses. Tirso, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito agradecido. Até mais. Tchau. Nós conversamos com o Tirso Meirelles, presidente do Sebrae São Paulo. Foi uma conversa riquíssima. Repercutimos a notícia do governo, da linha de crédito, que deve sair no máximo em 15 dias. Falamos, inclusive, sobre uma pressão maior da sociedade para que esse dinheiro saia antes, porque dia 15 de abril já vira a folha de pagamento e os pequenos e microempreendedores já estão vivendo dias bem difíceis. Eu encerro por aqui essa live, agradecendo o seu tempo, a sua atenção, o seu respeito, a sua confiança. Às 6 horas eu volto com uma meditação guiada junto com a Tânia Viegas, responsável pelo Congresso Luminário, um encontro maravilhoso em que a gente cruza ciência, consciência e espiritualidade. E eu vou te mostrar que não existe certo e errado na meditação. Eu não sou uma meditadora que flutua todos os dias, mas eu faço o meu melhor e quero compartilhar isso com você. Tá bom? Então até mais tarde. Um beijo grande. Bom dia.